Ela tinha deixado o filho na escola, o filho mais velho na escola. Ah, mas olha só. Se ela estava recebendo ameaças, aí fica bem mais fácil, fica muito mais fácil, doutora Raquel, descobrir quem matou essa mulher. Uma ameaça seguida de um assassinato, o principal suspeito é passa a ser ele automaticamente. Automaticamente aquele que praticou a ameaça. E a ameaça não, aqui no nosso país, não é considerado um crime praticamente, como se houvesse a impunidade pairando sobre crimes de ameaça. A ameaça, ela diz muito, porque ela dá com requintes de detalhes todos os atos graves, cruéis que serão praticados com essa ameaça. Seja um feminicídio, um crime sexual, uma tortura. Então, realmente, o principal suspeito ou os principais suspeitos são aqueles envolvidos na prática criminosa do crime de ameaça. Uma cena que poderia ser apenas mais um momento comum de uma mãe cuidando de seu filho terminou em uma tragédia chocante no Rio de Janeiro. Era por volta das 10h30 da manhã quando Laís de Oliveira Gomes Pereira, de apenas 24 anos, caminhava pelas ruas de Sepetiba, na Zona Oeste, empurrando o carrinho de bebê com seu filho pequeno. Minutos antes, ela havia deixado a filha mais velha na escola, como fazia diariamente. Um gesto simples, uma rotina familiar. Um retrato de amor e cuidado materno. Mas aquele percurso que deveria ser tranquilo e seguro foi interrompido pela violência brutal que assombra tantas famílias brasileiras. De repente, um disparo. Um tiro certeiro na cabeça. Sem chance de defesa. Sem discussão. Sem ameaça aparente. O carrinho ficou parado ao lado do corpo, como um símbolo de desespero, fragilidade e dor. A criança, sem entender o que estava acontecendo, testemunhou o silêncio mortal que tomou a rua. Moradores entraram em choque. Alguns correram para tentar ajudar, outros simplesmente ficaram paralisados. A cena era devastadora demais para acreditar. Em poucos minutos, bombeiros do quartel de Santa Cruz chegaram ao local, mas nada mais podia ser feito. Laís já estava sem vida. A rua foi isolada, a polícia acionada e a delegacia de homicídios começou a colher informações, tentar entender como, em plena luz do dia, uma jovem mãe foi executada com tamanha frieza, enquanto desempenhava uma das tarefas mais puras e humanas, cuidar de seu filho. As primeiras informações revelam que não houve tentativa de assalto, nenhuma bolsa arrancada, nenhum pedido de celular, nenhuma fuga desesperada da vítima. Tudo indica execução. Um alvo definido. Um disparo preciso, direto, cruel. Mas por quê? Quem poderia desejar a morte de uma jovem mãe? O que estaria por trás desse crime? Essas são perguntas que ecoam na comunidade e que a polícia tenta responder. Sepetiba, assim como outras áreas da Zona Oeste, vive sob um medo constante. Disputas de território, dominação de grupos armados, presença de milícias, ameaças veladas e a sensação permanente de que qualquer pessoa pode ser atingida a qualquer momento, sem explicação e sem justiça. A vida vale pouco onde o crime dita as regras. Enquanto investigadores tentam encontrar câmeras, ouvir testemunhas e buscar o mínimo rastro deixado pelo assassino, o que permanece é o silêncio angustiante de uma família destruída e a imagem da criança no carrinho, sobrevivendo a um trauma que jamais deveria ter existido. Laís não era uma criminosa, não estava envolvida com ilícitos, não era alvo policial. Era apenas uma mãe. E isso torna tudo ainda mais assustador. Quando a violência ultrapassa qualquer limite e alcança até quem só queria viver, amar e cuidar dos filhos, o sinal de alerta precisa ser máximo. Quantas vidas ainda precisarão ser arrancadas para que se entenda que o povo está vivendo em guerra não declarada? Quantas crianças crescerão com traumas pelas cenas que jamais deveriam ver? A comunidade está em choque. Pessoas relatam medo, insegurança e uma revolta crescente com a falta de presença do Estado. O que restou na rua naquele dia foi sangue, desespero e o choro contido de quem já viu dores demais. A polícia afirma que trabalha para identificar o autor e entender a motivação, mas a população sabe que a justiça muitas vezes demora ou simplesmente não chega. E enquanto isso, famílias enterram seus filhos, suas mães, seus sonhos. O Rio segue colecionando tragédias e Sepetiba ganhou mais uma história de luto que jamais será esquecida. Uma jovem cheia de vida teve seu destino interrompido de forma brutal.
Uma criança perdeu sua mãe diante dos olhos. Uma família desmoronou. E um bairro inteiro chora, revoltado, machucado, pedindo por respostas e por um mínimo de paz. Não é só um caso policial, é um grito de socorro. É mais uma prova de que viver em certas regiões do Brasil virou o ato de coragem. A investigação precisa avançar. Os responsáveis precisam responder por essa barbárie e a memória de Laís não pode se transformar apenas em um número nas estatísticas. Que este crime não caia no esquecimento. Que a voz da comunidade ecoe alto. Nós queremos justiça. Para Laís, para sua criança, para todas as famílias que lutam para viver em meio à violência que insiste em destruir vidas e silenciar futuros. Mais do que moradora, ela é testemunha. Ela viu o momento exato em que essa dona de casa foi executada. E a gente precisa saber também qual o teor dessa ameaça. Sabe, Elias, qual o teor dessa ameaça? É cunho passional, é alguma dívida? Por que tinha alguém ameaçando a dona Laís? Pois é, Bate, a polícia está tentando justamente entender o que pode ter acontecido, se ela estava sofrendo algum tipo de ameaça ou se já tinha aí algum problema, né? Se o crime pode ter relação com feminicídio, qualquer situação, né, envolvendo essas questões que infelizmente a gente acompanha todos os dias na televisão, a polícia não descarta nenhuma possibilidade. O que nós sabemos é o seguinte, algumas questões estão muito mal explicadas nesse crime, como por exemplo, ela tinha mudado para essa localidade há apenas 2 meses. Né? Esse crime aconteceu durante o dia, ou seja, muitas pessoas estavam na rua, assim como ele estava ali com o carrinho de bebê, tinha levado um filho para a creche, outras pessoas também passavam pela rua, inclusive essa pessoa, né, que deu entrevista para a nossa equipe, também poderia ter sido aí uma vítima dessa situação. Agora a polícia vai fazer uma investigação mais completa, analisando, claro, o celular, vai entender aí exatamente o histórico de vida dessa mulher, da Laís, né, essa jovem de 24 anos, para justamente tentar chegar a algum suspeito, né, porque realmente chama atenção esses pequenos detalhes. E é uma região, Bate, que não há muitos crimes, é uma região conhecida justamente pela tranquilidade. Então, esse crime chocou bastante quem mora ali pela região. Tanto é tranquila que a Laís andava sossegada na rua. Deixa eu ouvir essa testemunha, por favor, vamos ouvir. Veio uma moça falar na sala que se os pais forem buscarem cedo era por conta do que tinha acontecido. E foi muitas pessoas da creche mesmo para ver o que tinha acontecido, até pela segurança das crianças, trancar tudo lá, a porta. A situação, o clima na creche naquele momento? Todo mundo bem assustado, bem preocupado, porque criança, né? Tipo, falaram que a moça caiu por cima da criança e todo mundo ficou bem assustado. Tinham muitas crianças lá? Muita. É a sede, é bem grande a creche. E aqui costuma ter esse tipo de crime? Não, por isso que acho que veio bastante gente, porque quase não acontece. Então, quando acontece, vira um evento, né? Eram 2 rapazes numa moto. O cara que estava pilotando ficou conversando com o dono do bar aqui do lado, enquanto o outro foi falar com a moça que faleceu. O cara que ficou aqui ficou esperando e quando aconteceu ele vê o cara que estava atrás, que matou a mulher. Foi até ele, o que estava pilotando pediu para o dono do bar ficar quieto na dele, que ia se resolver. Aí eles foram embora e o dono do bar foi atrás deles, ainda conseguiu pegar o boné do cara, mas não conseguiu chegar até ele. É triste, né? Eu como mãe... Ela deixou a filha de 4 anos na escola, né? E agora, como é que vai falar? Foi a última vez que ela levou. Não sabe se teve um beijo de despedida, um abraço. Tchau, minha filha, vai voltar mais tarde na saída. Como é que vai ficar? E o filho que presenciou? Exatamente, o trauma nas crianças. A mãe sofrer, provavelmente as crianças deviam ter visto abusos psicológicos, não só na cabeça, como provavelmente ele agredia ela. É muito triste, revoltante para quando uma mãe morre, todas nós também sofremos, né?